Olá, hoje quero falar sobre a fogueira sem fumaça que construí recentemente. Houve muitas perguntas sobre isso nos comentários e, francamente, algumas declarações acusatórias. Isso é chocante. Vou dar algumas dicas e sugestões que descobri desde que construí. Só quero ser totalmente honesto e abrir o jogo com você. Alerta de spoiler funciona ainda melhor do que eu pensava. É incrível. Desculpe pela iluminação, está muito claro aqui fora sem nuvens no céu. Quero mostrar rapidamente como funciona essa fogueira sem fumaça. Ainda não coloquei minhas tampas aqui, então vou tirá-las rapidamente. A premissa básica de como isso funciona é que o ar frio com oxigênio fresco entra nessas lacunas de onde eu retirei os pavimentos. Então esse ar viaja pelo espaço entre o anel e os pavimentos e uma vez que chega ao topo, é aquecido nesse ponto e sai pelo buraco, fornecendo ar fresco oxigenado e quente para criar uma queima secundária. Agora, eu não sou um especialista nem um cientista, estou apenas te contando mais ou menos como o solo pit, solo fire pit e o brio fire pit explicam como eles funcionam. Algumas pessoas me disseram que nesses fire pits, quando estão em eficiência máxima, você verá pequenas chamas saindo desses buracos. Você nunca vê isso, mas notei na outra noite, quando usamos, que ficou tão quente que quando minhas meninas seguravam um pequeno galho sobre a borda, ele acendia a ponta, pois o ar saindo dali é realmente quente. Tire disso o que quiser. Falaremos mais sobre isso depois. Sobre o problema número 1, algumas pessoas disseram que o segundo incêndio era bem menor que o primeiro. Foi feito apenas com galhos e ramos pequenos. Quero dizer, não é como se todo mundo não soubesse que quando você coloca 5 troncos no fogo, ele não solta fumaça. Mas quando você coloca aquele sexto tronco, ele solta fumaça como uma locomotiva. Sabe o que eu estou dizendo? Sabe o que eu estou dizendo? Eu sei, cara. É isso que eu estou dizendo. Ele nem mesmo usou um método científico. Eu gosto do seu estilo, onde você conseguiu essas calças. Algumas pessoas disseram que o segundo fogo não soltou fumaça porque estava mais baixo na cova em comparação com o primeiro. Vamos ouvir o que Jim Bob tinha a dizer sobre isso. Sério, primeiro o fogo sai bem acima da borda da cova, e depois bem abaixo, e ele chama isso de comparação? Sua máquina deve ser ruim, ou você teria sido justo sobre os resultados. Você não vai desperdiçar meu tempo novamente. Não recomende o que é feito especificamente para bobos como você. Jim Bob ficou muito chateado. Para ele, eu digo bom dia para você, senhor. Mais tarde no vídeo, mostrarei por que esses caras e Jim Bob estavam errados. Muitos de vocês deixaram ótimas sugestões nos comentários sobre melhorias que poderiam ser feitas. Quero revisar essas com você e dizer o que penso, o que gostaria de ter feito. Vamos lá, Coco, venha comer, vamos. Para permitir a entrada de ar, removi 3 pavimentos do anel inferior, deixando 3 grandes lacunas, o que acho que funciona muito bem. Permite boa entrada de ar. Mas não foi uniforme devido à falta de tijolos, pois usei apenas os pavimentos que já estavam no local. Algumas pessoas mencionaram que por que eu simplesmente não os espaçava uniformemente, e na verdade isso é uma ótima ideia. Isso simplesmente nunca me ocorreu quando eu estava filmando para fazer isso, então isso é realmente muito bom. Retire 3 ou 4 dos pavimentos e então você pode espaçar os restantes e pode deixar uma lacuna menor ao redor de maneira mais uniforme. Outra ótima ideia seria se essa mosca mordedora me deixasse em paz, pois está me enlouquecendo. Sugeriu-se abaixar o anel de fogo alguns centímetros, em vez de perfurar os buracos ao redor na parte superior. Deixe o ar fluir sobre ele. Acho que essa é uma ideia fantástica. Não sendo um cientista, não sei como isso afetaria as coisas, mas acredito que funcionaria de modo similar. A única razão pela qual eu o levantei todo e perfurei os buracos foi para que eu pudesse colocar a tampa em cima dele e ele realmente teria isso para descansar também. Aqui está outra dica, e acho que mencionei isso no outro vídeo, é que em vez de usar, estes são os pavimentos empilháveis de 11,5 polegadas, acho que eles vendem um de 8 polegadas. Se você fizesse sua fogueira com os de 8 polegadas e depois comprasse as tampas pré-fabricadas para os de 11,5 polegadas, você nem precisaria fazer suas próprias tampas de concreto para isso. Aqui está outra grande economia de tempo para você. Uso malha de fibra de vidro para dar mais resistência no lugar de vergalhões, pois não encontrei nenhum vergalhão pequeno. Tecnicamente, você provavelmente nem precisa de vergalhão ou malha nisso. Fiz apenas como precaução extra. Quanto ao vergalhão, no entanto, você poderia realmente usar tela de arame ou arame de galinheiro na parte de trás.
Esses são fáceis de encontrar em lojas de ferragens. Para dar textura ao meu concreto, usei bicarbonato de sódio, o que deu a ele uma aparência envelhecida. Algumas pessoas não gostaram disso. Se você não gosta, não faça. Outros perguntaram se seria possível usar uma textura de selagem para aplicar no molde ou algo similar. Eu não tenho certeza se isso funcionaria. Trabalhei na indústria de concreto pré-moldado há muito tempo e era isso que usávamos. Usávamos bicarbonato de sódio e água para dar uma textura individual a cada peça. É fácil dissolver do concreto depois que ele sai da forma. E qualquer que reste na forma também é fácil de lavar. Outra das minhas dicas favoritas que estava nos comentários era usar tinta spray preta de alta temperatura para pulverizar o anel de fogo. Acho que essa é uma ótima ideia por alguns motivos. Primeiro, simplesmente não estou muito satisfeito. Depois de ter isso por um tempo, não estou realmente empolgado com o prateado por dentro. Há algo nisso que parece incompleto. Então acho que essa tinta spray preta será ótima. É bom, até 1200 graus eles tinham uma lata ao lado que chegava a 2000 graus. Não me pergunte por que não comprei aquela, apenas comprei esta. Existe outro motivo para você querer pulverizar o seu, que explicarei em breve. Vamos falar sobre o segundo assunto mais controverso sobre esta fogueira sem fumaça, ok? E isso é que o próprio anel de fogo é galvanizado. Várias pessoas comentaram sobre como isso era perigoso. Na verdade, não. Os soldadores têm que lidar com isso porque estão usando um calor realmente alto. E quero dizer que seus rostos estão bem perto do que estão soldando. E quando você coloca um calor alto em metal galvanizado, ele pode liberar gases nocivos. E se você não estiver em uma área bem ventilada e respirar isso, pode causar tosse sem efeitos colaterais a longo prazo. Os soldadores bebem leite para evitar intoxicação. Estou do lado de fora, neste enorme, com excelente ventilação, a menos que você aproveite o seu. Se você ficar sentado ao redor da sua fogueira assim, e assim então eu não sei o que te dizer. No entanto, se isso te incomodar, você pode remover o revestimento de zinco usando vinagre. E também pode fazer como eu mencionei com a tinta preta, você poderia pintar seu anel com a tinta preta, e isso não seria um problema. Mas como eu disse, posso fazer isso só porque não gosto de como está. Essa prata parece, mas sou muito paranoico com segurança, especialmente porque tenho 3 meninas pequenas e não vejo isso como um problema. Então você decide sobre isso, pois algumas pessoas acharam que aquele incêndio não era grande o suficiente para provar algo. Vou corrigir isso agora. Vamos construir uma bela e grande fogueira. Fogo. Vamos nos esforçar para dissipar quaisquer preocupações que alguém possa ter sobre se a fogueira sem fumaça funciona ou não. Vamos resolver este debate de uma vez por todas agora mesmo. Há bastante madeira ali. Está quente. Eu te digo isso, se você quer fazer uma fogueira pequena, eu definitivamente recomendaria usar um anel menor. Isso funciona melhor quando realmente esquenta. Quando esquenta nas laterais, a fumaça começa a queimar intensamente. Dá para ver fumaça dentro da fogueira, vou tentar tirar algumas fotos disso. E de vez em quando um pouco dela pode sair. Mas na maioria das vezes o que acontece é que a fumaça rola dentro da fogueira e ela vai queimar antes de realmente sair da fogueira. Esqueci de mencionar que, provavelmente terei pessoas reclamando agora que o fogo está muito grande. Essa madeira fica do lado de fora, está coberta de casca e acabamos de ter uma chuva torrencial, choveu o dia todo ontem. Então essa madeira nem está tão seca. Quero dizer, a madeira em si está secando desde que foi cortada há muito tempo, mas como eu disse, estava no meio de uma chuva torrencial ontem. Então não está completamente seca e você pode ver como isso funciona bem se não viu o vídeo original da construção da fogueira sem fumaça ou pendurando as luzes do pátio ao redor dela.
Vá luzes ao redor disso. Esse cara é estúpido e o dele. Suas impressões são péssimas.